Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Que bom que nós podemos estar juntos novamente neste domingo, nesta manhã, para que possamos, durante este pequeno período, estudarmos um pouco mais a respeito da Palavra de Deus. Temos estudado neste período, na segunda parte, o livro de 1 Crônicas, e neste momento nós estamos na 9ª aula, é o que vamos trabalhar hoje. E como temos feito já nestes últimos domingos, nós temos trabalhado um tema, assim eu como Júlio, e neste domingo então o tema é experimentando o amor real. E o texto base está lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, os versículos 7 a 17. Mas para que a gente possa entender o contexto, aquilo que está acontecendo neste momento, nós vamos ver então que o contexto dos versículos 1 a 6, ele nos dá conta então de que este fato ocorreu logo após a vitória de Davi contra os filisteus, que está lá no livro de 1 Crônicas, que é o capítulo anterior, de número 20, os versículos 4 a 8, quando Davi então derrota os gigantes, E aí o texto narra então a questão dos gigantes mortos por Davi. E aí teria então sido o sentimento de grandeza ou orgulho que levou Davi a fazer esse censo que nós vamos ver daqui a pouco? O texto descreve também um detalhe interessantíssimo que nós não encontramos no registro paralelo no segundo livro de Samuel, no capítulo 27. E daqui a pouco nós vamos ver o versículo 1, que diz que foi Satanás quem sugestionou ou instigou os pensamentos de Davi para que este resolvesse fazer o censo. E o capítulo 21, versículo 1, ele destaca assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Samuel, então, ele atribuiu o impulso de Davi a fazer o censo do povo à vontade do próprio Deus. Conforme eu li agora em 2 Samuel 24:1, eu não li ainda, vou ler agora, perdão, irmãos. 2 Samuel 24:1, ele diz assim: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. A aparente contradição pode ser esclarecida reconhecendo-se que, como Satanás é o autor de todo mal, ele não poderia exercer suas más intenções sem a permissão de Deus. Logo, o Senhor podia usá-lo na realização dos seus propósitos de julgamento. Isso está relatado lá, e eu peço que os irmãos e irmãs leiam em casa, em 1º livro de Reis, capítulo 22, os versículos 19 a 23. E nós temos um outro texto também que trabalha essa questão de que Deus permite que Satanás faça alguma coisa a alguém, No caso de Jó, capítulo 1, versículos 6 a 12. Ou no caso de disciplina, que é o que nós vamos ver na lição de hoje, E o que acontece nesta ocasião, então, com Davi. Muito bem. Nesse sentido, então, a palavra de Deus, ela nos alerta não ignorar os desígnios de Satanás. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, que diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ou seja, os cristãos de Corinto não deviam ignorar a capacidade de Satanás em influenciar mentes e manipular os pensamentos humanos, desde que estes o permitam. E aí nós vamos trabalhar alguns pontos nesta manhã. O primeiro deles foi então a questão do problema do levantamento do censo. De fato, o levantamento do censo foi o que? Uma infelicidade para o rei Davi e para a nação. Tanto ele como a nação sofreram. Segundo o próprio comandante do exército de Israel, Joabe, que é citado no texto, não havia motivos para tal iniciativa,
pois a nação estava em paz e não havia nenhum inimigo à vista. A atitude de Joabe é digna de louvor e mostra que, juntamente com sua ambição, traição e crueldade desordenada, ele possuía algumas boas qualidades. E aí nós vamos ver no texto, o versículo 2, Davi então ordena a Joabe e aos chefes do povo, ide, levantai o censo de Israel, ou ide, contai. O plano de Davi, meus irmãos e irmãs, de realizar um censo não era mau, visto que o próprio Deus já havia ordenado que se contasse o número de israelitas outras vezes. Está lá no livro de Números, capítulo 1. Vocês leiam depois para recordarem e relembrarem o que nós já estudamos lá atrás. Davi errou na sua atitude, Ele quis o que? Vangloriar-se. Ele queria saber quantos israelitas estavam sob o seu comando, para que ele pudesse se orgulhar disso. O texto continua então dizendo que Davi, ele nomeia uma região, desde Beceba até Dan. E aí então essa era a maneira tradicional de descrever Israel, do sul até o norte. Ou seja, esta distância, ela equivalia a cerca de 240 quilômetros, somente para a gente entender isto, O versículo 3 então diz: então disse Joabe, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Nesse versículo, o 3 até o 5, nós vamos ver que Joabe estava o quê? Apreensivo quanto à ordem arrogante de Davi, pois um recenseamento traria o quê? Castigo, não somente ao rei, mas também aos cidadãos inocentes, os quais Joabe cita como servos de Davi. Os posicionamentos de Davi como rei e pastor influíam diretamente na vida das pessoas. Então aí a gente vê que de fato o levantamento do censo foi uma infelicidade para o rei Davi e para a nação. Tanto ele como a nação sofreram. Segundo o próprio comandante do exército, Joabe, que nós citamos agora, não havia motivos para tal iniciativa, pois a nação estava em paz e não havia nenhum inimigo à vista. A atitude de Joabe é digna de louvor e mostra que, juntamente com sua ambição, traição e crueldade desordenada que aconteceu anteriormente, ele possuía algumas boas qualidades. E aí, qual é o impacto do resultado do censo? Os números do censo mostram que o crescimento não tinha sido muito grande, O capítulo 21, versículo 5, ele narra que eram 500 aproximadamente, 500 mil de Judá e 800 mil de Israel, ou seja, 1.300.000 pessoas. E se nós retornarmos lá para Êxodo 12:37, ele nos mostra que os homens, ou que o povo que saiu do Egito, era em número de 650 mil. Então o maior impacto, portanto, foi que Davi caiu em si e viu o erro que cometeu. Davi teria faltado com sua confiança em Deus, qualquer que seja a razão que levou Davi a pecar. A lição que fica é que devemos sempre agir em harmonia com a palavra de Deus e procurar examinar os motivos do nosso coração. O texto, ele nos informa que tão logo que recebeu os números do censo, o coração de Davi se estremeceu, sua consciência se agitou e imediatamente confessou o seu pecado e buscou o perdão de Deus. De fato, Davi ele foi pego de assalto, a sua alma se perturbou, foi tocado na parte mais íntima do seu ser. O segundo ponto que eu quero tratar é a questão de que este homem, então, ele foi tratado em seu homem interior. Certamente foi a consciência pura de Davi que o levou a reconhecer o seu pecado.
pois ele teve tal reconhecimento antes mesmo de saber da punição. Da mesma forma, foi a sua consciência que lhe indicou o caminho do perdão. Muitos só se arrependem depois do flagrante. Esse não é o caso de Davi. A sensibilidade do seu coração era algo incrível. Esta foi sua marca registrada por toda a vida. Depois de perceber que Deus estava trabalhando com seu homem interior, envolto no orgulho, se quebrantou diante do Senhor. E aí a gente já recordou isso na aula passada, lembra, irmãos? Irmãs, a respeito da humildade e do caráter deste homem. Então Davi estava neste momento em grande aflição na sua alma, mas ele encarou o seu erro, com integridade de coração. O versículo 8 do capítulo 21 diz assim: Então disse Davi a Deus: Muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Enquanto não conseguirmos fazer declarações genuínas como estas, mostramos que o nosso coração ainda não está totalmente quebrantado diante de Deus. E aqui nós vemos então uma admirável qualidade de Davi, não é? Pois no momento que ele é acusado do seu pecado, ele se volta para Deus e reconhece o seu problema, o seu defeito, os seus erros. No livro de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10, narra da seguinte forma: Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: Muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. E aqui nesse texto e nesse contexto, nós vemos então que Davi, ele se humilhava perante o Senhor, ele reconhecia o seu pecado, ele fazia restituição quando possível, ele assumia a sua culpa, nunca se desculpava, nunca atribuía a culpa a outrem, orava pedindo purificação da sua iniquidade. E aí eu peço que os irmãos e irmãs leiam o Salmo 51, e o Salmo 51 retrata justamente isso. É um salmo de confissão e arrependimento de Davi perante o Senhor. Então a mensagem que Deus enviou por intermédio do profeta Gade era dura, e aí nós vamos ver os versículos 9 a 3, e eles indicam então que Davi deveria escolher qual seria a consequência por conta do seu pecado. Vamos ler então os versículos 9 até o 13. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente, ou o profeta de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor, e aqui o anjo maiúsculo destacando que é o próprio Deus, causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, caia eu, pois nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Isto revela o quê? Que Davi tinha um coração quebrantado, e notavelmente abnegado. Enquanto não conseguirmos fazer declarações genuínas como estas, eu já falei isso anteriormente, mostramos que o nosso coração ainda não está totalmente quebrantado diante de Deus. Muito bem. Então, Davi tinha 3 opções
para trabalhar. E ele escolhe a terceira opção, né? Escolheu o quê? Cair nas mãos de Deus, né? E experimentar o seu amor real. Davi ouviu a proposta de Deus através do profeta Gade e percebeu que qualquer uma das três opções não seria fácil. Qualquer escolha deixaria marcas profundas em sua vida. Então ele fez uma escolha sábia, decidiu cair nas mãos de Deus. A razão foi muito simples, pois é grande a sua misericórdia, como destaca o versículo 13. Muito bem, e aí só para que a gente possa entender, dentro desse contexto, né, aqui narra e cita o nome do profeta Gade. E Gade, então, é o segundo profeta citado no livro das Crônicas. O primeiro foi quem? O profeta Natã, que está destacado lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, versículo 1. Muito bem. A palavra, então, misericórdia, neste contexto, ele significa amor real de Deus. E isso foi o que aconteceu. Deus se compadeceu do povo e ordenou que o anjo parasse a matança, pois já havia ferido 70.000 homens. O anjo parou, metendo sua espada na bainha, como destaca o versículo 15. Enviou Deus um anjo, e aí um anjo minúsculo, a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. E aí novamente o anjo maiúsculo do Senhor estava junto à ira de Ornã, o Jebuseu, e aí o próprio Deus, né? E aí quando nós vemos esse destaque, a ira de Ornã, né, esse local também é conhecido como Araúna, está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 16. E olha que interessante, meus irmãos, nesse local foi onde Abraão ofereceu seu filho Isaque a Deus. Está lá em Gênesis capítulo 22, os versículos 2 e o versículo 9. Davi edifica um altar para invocar o nome do Senhor neste local. E foi neste local que Salomão então edificou o templo do Senhor. Então, em suma, o livro das Crônicas, ele não consiste numa história corrida, fatos após fatos, mas num ajuntamento de acontecimentos, muitas vezes encaixados até fora do contexto histórico. Assim, o objetivo do cronista é puramente teológico. E aí, quando no versículo 15 ele fala a questão do arrependimento de Deus, né? Esta é uma palavra que ela é antropomórfica. O que é isso? É uma linguagem de homem para homem, pois Deus, ele não pode se arrepender, ou não pode arrepender-se, visto como sabe de tudo antes de acontecer as coisas. Destaque que neste caso o que pode ter acontecido é que Deus se compadeceu do seu povo, porque ele, compassivo, mandou o anjo meter sua espada na bainha, conforme relata o versículo 15, né? Basta, retira agora a sua mão. Muito bem. E aí o texto ainda no versículo 27, ele diz assim: disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, e não para castigo do teu povo. E aí o texto se refere a estas ovelhas, né? Então a Bíblia frequentemente ela compara os líderes e o povo ao pastor e ao seu rebanho, conforme 1 Crônicas capítulo 11, versículo 2. E o Salmo 23, que destaca muito a questão da ovelha, né? E do Senhor como pastor da ovelha. Embora nem todos lancem glória sobre o nome de Davi, foi usado pelo autor de Crônicas como introdução à seção seguinte do seu livro,
né? Porque o resultado desses tristes acontecimentos e a reparação deu lugar a fixar o local do templo. E daqui por diante nós vamos ver que o autor se preocupa com Davi como real fundador do templo. E para concluir então, meus irmãos, nós vemos que Davi falhou ao não confiar plenamente no Senhor ao fazer o censo, já que confiara mais nos números de soldados do que no poder de Deus. Joabe tinha um bom conselho, mas Davi não atentou para ele. O rei teria poupado Israel de uma desgraça se tivesse dado ouvidos a Joabe e não a Satanás. Muitas vezes é muito mais fácil confiar em números, fatos, pessoas e coisas visíveis e palpáveis do que confiar no nosso Deus Todo-Poderoso. Por mais experiências que tenhamos comprovando o poder de Deus na nossa vida, Satanás continua nos tentando e nos fazendo duvidar desse poder. E aqui algumas sugestões para que eu e você possamos trabalhar nas nossas vidas e deixar que Deus haja e interaja em nós e através de nós. Primeiro, reflita antes de decidir. Ouça conselhos de pessoas sábias. Peça que Deus sonde o seu coração para que suas atitudes sejam guiadas por Ele. Procure viver com fé e pela fé. Entenda que você é exemplo para as pessoas e procure agir de acordo com a vontade de Deus. Dessa forma, então, eu encerro esta aula de hoje e, antes de mais nada, eu quero recordar que na última aula, por uma falha minha, eu creio que eu desliguei o computador antes e aí eu não dei a saudação final para vocês, né? Mas eu quero então neste dia, pelo domingo passado e por hoje, desejar uma ótima semana para você, meu irmão, para minha irmã, que vocês releiam os textos que a gente tem citado, tanto eu quanto o Júlio, porque nesse momento nós estamos trabalhando a história nas entrelinhas, mas você precisa ler o texto como um todo para entender todo o contexto. E eu espero que nessa aula de hoje eu possa ter repartido e aquilo que eu reparti com vocês possam ter entendido. Uma ótima semana, Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus e até o próximo domingo. Amém.